o que nós estamos oferecendo para Ele. Isso é adoração, queridos. E nós temos falado sobre esse assunto das provações, que é uma preparação para nós adorarmos com mais intensidade. As provações, o mistério das provações, o segredo das provações, que é o que nós temos falado, vem para nos trazer mais próximos da presença de Deus. Vocês estão conseguindo captar quais são os mistérios da provação? Vocês estão acompanhando, queridos? Deus tem falado com vocês essas semanas? Só com uma pessoa. Deus tem falado com mais alguém essas semanas? Queridos, olha só. Não estou falando de algum assunto que, digamos assim, que eu não conheço ou que eu nunca ouvi, né, que eu nunca passei, muito pelo contrário. Deus me chamou a falar sobre provação, porque nós temos passado por provações tremendas, mas que negócio que estremece. E são cada vez mais intensas. E nós estamos no meio dessas provações, daquelas que eu tenho falado para vocês, que, né, como eu falei na semana passada, que eu falei, Deus, o Senhor caprichou, né? Guarda essa frase, fala assim, ó, eu quero só ver o que é que o Senhor vai fazer, para me tirar dessa, porque eu não tenho nem ideia, está tenso, né? Eu brinco com alguns assim, eu comento que, na verdade, desde 2018, alguns falam assim que eu tenho a mão trêmula, é que é tensão mesmo, o negócio não parou, Deus não para de arrochar há alguns anos já direto. Lucas, você tem aquela foto? Não precisa pôr ainda não, só vou falar aqui, olha só, tem uma foto que eu encontrei aqui, que foi inclusive dessa época, olha só, agora que estava me lembrando, nesse momento, aonde eu falei, Deus, arrocha, né? Tem uma ilustração, uma foto, que fala o seguinte, quando Deus diz, eu tenho planos para a sua vida. Alguém tem percebido isso de Deus? Ninguém. Ninguém tem percebido que Deus tem planos para a sua vida? Na ilustração fala assim, quando Deus fala, eu tenho planos para você, eu vou pegar você. Eu vou trazer você num outro nível. Essa ilustração mostra como nós nos sentimos. Coloca aí, Lucas. Isso aqui é dessa época que comecei a pedir provação. Olha só, queridos, ali em cima fala, Deus fala, é a fala de Deus, eu tenho planos para a sua vida. Como é que você se sente? Aqui, ó, o Espírito Santo, e a você? É assim, queridos, não, é assim, ó, queridos, isso aqui é uma ilustração, eu encontrei hoje, por acaso, é desse período, desde 2018, quando eu comecei, eu falei, Deus, tem planos para mim? Toca na minha vida, faz alguma coisa. Ele falou, tá bom, eu aceito a sua oferta, eu tenho planos para você. Desde lá, queridos, eu vivo assim, ó, desse jeito. Olha, vou dizer para você, se você não está assim ainda, Ele vai pegar você. Mas entenda o seguinte, isso aqui é uma coisa que fala tanto, é uma simples fotografia, mas ela fala tanto. Entendam, queridos, ao mesmo tempo que você está assim, desesperado, sem saber como é que você vai sair dessa. Queridos, prestem atenção, é uma brincadeira, mas isso aqui fala muito, muito sobre o que a gente está passando. Vocês estão entendendo que provação é uma coisa boa para nós? A Bíblia fala, pelo que nós estudamos na primeira semana, sobre Enoque, foram 300 anos que ele agradou a Deus, e o que é que agradou a Deus tanto em Enoque, que Deus tomou ele para si? O que é que agradou tanto a Deus? A fé. E a gente viu que a fé, ela não é fé sem ser provada. A fé precisa ser provada. E nós podemos entender que Enoque passou 300 anos sendo provado por Deus. E aprovado. E isso agradou tanto a Deus, que ele falou, eu quero esse homem para mim. E a Bíblia fala que Deus tomou ele para si. A gente viu Paulo falando. Qual é o conceito de Paulo? O principal que nós falamos na semana passada, quem se lembra? Que está em 2 Coríntios, capítulo 12. Quando em algum momento, Paulo estava desse jeito, e falou, Senhor, diminui um pouquinho, a Bíblia fala que 3 vezes eu roguei ao Senhor,
para que aliviasse um pouco nas provações. Deus falou, olha aqui, ó. Só que presta o seguinte, a gente entende, aquele às vezes pensa aquele Deus malvado, né? Fala assim, você vai ser castigado. Não, queridos, olha aqui o Espírito Santo. Assim, não, fala Paulo, vai ser muito bom. Vocês estão entendendo, queridos? Isso aqui fala muito sobre o que a gente está passando. Você pode estar desse jeito, mas você está segurando na mão de alguém que está assim, ó. E sabe o que vai acontecer? No final dessa provação, no final da carreira, você vai estar assim junto com ele. Vocês estão me entendendo, queridos? Isso aqui é uma ilustração, mas fala tanto ao nosso coração. Ainda bem que Deus me mostrou isso aqui. Nesses últimos anos a gente tem passado desse jeito. Amém? Pode tirar, Lucas. Mas nós vamos continuar hoje. É a terceira mensagem sobre esse assunto. Quantas são? Eu ainda não sei, porque eu vou juntando e vem tanto material, mas eu acredito que vão mais duas, ok? É difícil separar, às vezes começa a ficar muito denso, falei, vou ter que parar aqui, vamos jogar para o próximo. Mas, queridos, hoje Deus tem algo muito especial. A gente estava falando de Hebreus 11, 5, falando sobre Enoque. Pela fé, o que aconteceu? O que é que fez com que Enoque fosse arrebatado? A fé, pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado. Preste atenção, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho que tinha. Queridos, preste atenção, o nosso foco aqui Deus está trabalhando com a sua igreja, entendam isso, para amadurecer. Nós estamos passando de um nível de igreja bebê, igreja, não só aqui, no mundo inteiro, uma igreja bebê, né? De novo, olha quanto bebê nós temos aí na igreja. Não estou falando para você, querido, estou falando dos bebezinhos de verdade, tá? Não se ofenda. Olha lá os bebezinhos no colo dos pais, da mãe, o que eles querem? Eles querem ser agradados. Eu quero isso, eu quero aquilo, e chora, não é? O bebezinho quer ser agradado, mas quando a igreja amadurece, o que é que acontece? A igreja vai agradar a Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Isso aqui é extremamente importante para o que nós estamos vivendo. Deus estava virando uma chave da igreja, de uma igreja que só quer as coisas de Deus para si, só quer as bênçãos. Esses cultos de curas e milagres é o que mais lota tudo quanto é igreja ao redor do mundo inteiro, não é só aqui, porque eu quero, mas um dia a gente amadurece. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja madura, é uma igreja que está focada em agradar a Deus. Então Enoque chegou nesse ponto, ele não estava mais preocupado em ser agradado, mas ele recebeu um testemunho de que ele tinha agradado a Deus. E o que é que agradou tanto a Deus? Aqui, ó, no mesmo texto, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou recapitulando aqui porque isso aqui é a base do que a gente vai falar. É a fé. E a fé não é fé se ela não for provada. Olha só, mas só que entendam, de novo, a fé que agrada a Deus, ao ponto dele tirar uma pessoa da terra, dele arrebatar a pessoa da terra. A fé que Deus vai se agradar na sua igreja, ao ponto de Deus arrebatar a sua igreja. Vocês estão entendendo a conexão? Nós somos a igreja que vai ser arrebatada. Esse é o modelo do que agrada ao coração de Deus, que Ele fala assim, eu vou tomar essa igreja para mim, está na hora, ela está madura. É a igreja que está focada em agradar a Deus, através do quê? Da fé. Mas queridos, essa fé, de novo, não é uma fé de mover as montanhas, de fazer o sobrenatural, de fazer os mortos ressuscitarem, de curar, sinais e maravilhas. Isso pode acontecer, queridos, pode acontecer, mas o que Deus está falando aqui é outra coisa. Qual é a fé? Ele está falando o quê? Pois, é uma conexão com tudo que ele falou antes. Pois, quem dele se aproxima, está falando de pessoas se aproximando de Deus, precisa crer que Ele existe, e que recompensa aqueles que o... Queridos, a fé que Deus está falando aqui, que vai trabalhar com a sua igreja, que Ele está trabalhando com você e comigo, é
Ele está fazendo, Ele está nos provando para nós buscarmos. Quem aqui veio buscar Deus? Algumas pessoas, quem sabe até o final do culto, outros vão começar a buscar Deus. Mas olha só, você que levantou a mão que veio buscar Deus, de novo, vou dizer, você está entre as pessoas de maior fé na face da terra. Quantas pessoas vocês acham que estão buscando a Deus? Qual é o percentual da população da terra que está buscando a Deus? É muito pequeno, queridos, é muito pequeno. São 8 bilhões de pessoas no mundo, aproximadamente. Uma pequeníssima parte, não estou dizendo aqueles que se dizem cristãos, não, mas a maior parte daqueles que se dizem cristãos não buscam a Deus. Você hoje faz parte, você saiu da multidão da terra, e como você está aqui buscando a Deus, com certeza você já tem um selo de agradar a Deus. Mas vocês acham que para por aqui? Tem muito mais. Entendam o seguinte, o foco é dizer, a fé que agrada a Deus é para buscar Ele, sempre. A provação da nossa fé é para nos levar a buscar mais a Deus. É tão fácil. Querido, se você entender que todas as vezes que Deus está te provando, Ele quer que você olhe para Ele. É como se fosse um lembrete. Olhar para Ele, para relacionamento. Olhar para Ele, para se aproximar dEle, para buscar Ele. Né? Olha só, Hebreus 11:1. Vai lá, Lucas, por favor. Passando lá de novo. No mesmo texto que fala sobre fé, ele diz o conceito, de novo. Queridos, estou recapitulando aqui o que nós já falamos, porque isso aqui é extremamente importante na nossa mente. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Nós costumamos parar por aqui o conceito, mas não para aqui. Quantos aqui têm certeza de que Deus existe? Quase todos. O pessoal vai se convertendo durante o culto. Queridos, a gente tem a certeza que Deus existe, que Ele é poderoso, que Ele pode nos ajudar, que Ele está nos salvando, não é isso? Isso é fé? Vocês já não caíram na pegadinha, né? Primeiro domingo todo mundo, não é, queridos. A certeza não é fé, é só um componente da fé. A certeza de tudo isso que nós esperamos de Deus é metade do que está aqui. Ele diz que é também a prova das coisas que não vemos. Olha só, das coisas que nós não vemos, o nosso relacionamento com Deus, que nós não vemos, tudo que é sobrenatural, é a prova. E no original, realmente, essa palavra, ela diz respeito a teste, provação. Ela fala de teste, verificação. Você acredita, e aquilo é verificado, é testado. Agora sim você tem fé. Vocês estão me entendendo, queridos? E de novo, lá no verso 6, fala que essa fé é de relacionamento. Tem alguém passando aqui por provação? Tem uns que não estão na prova, hein? Vou orar por vocês, hein? No final do culto, para Deus liberar alguma provação. Se você está passando por provação, não, por que eu estou falando isso? Presta atenção, queridos. Se você está falando por provação, você quer sair logo dessa prova? Quantos querem que logo sejam aprovados? Eu quero, queridos. Então, é só aumentar o relacionamento com Deus. A aprovação é só para isso. Mas vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Hoje, Deus chamou minha atenção em dois casos na Bíblia, que a gente fala pouco sobre eles, ou fala de outras coisas, mas eu queria trazer esses dois exemplos que estão no ministério de Jesus, trazer para a luz disso que nós estamos vendo. A prova da nossa fé agrada a Deus. Ok, queridos? E isso fala de relacionamento. Quanto mais fé você tem, mais Deus se agrada de você. Ok? Vocês estão me entendendo isso? Vocês querem agradar a Deus? Então, aumenta a sua fé. Prova a sua fé. Se entrega às provações que Ele está te dando. Sempre com alegria, como Paulo fala. Então imagine, Deus está te dando oportunidades que você agrade a Ele. E as coisas que Deus faz
para aquelas pessoas que agradam a Ele, são incríveis, são maravilhosos. Ele abre os céus, Ele atende. A gente falou sobre alguns textos. Ele nos dá tudo o que nós queremos, tudo o que nós pedimos para essas pessoas que Ele se agrada. Não é para todo mundo, queridos. Não é para todo mundo. Então, olha só, tem um exemplo, tem aqui pensando nesse conceito de que Deus se agrada de fé. Vamos lá, Lucas, em Mateus 8:10. Olha só o que fala aqui, queridos, presta atenção. Quantos aqui querem agradar a Deus? Olha só esse cara aqui, ó. Jesus, o que Jesus percebeu? Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Existe um homem que falou assim: eu nunca encontrei ninguém com uma fé tão grande. Queridos, vocês estão entendendo? Jesus é Deus. Deus encontrou alguém. Fala assim: eu não encontrei em Israel ninguém como ele. Essa é a pessoa que Deus mais se agrada em Israel. Vocês estão me entendendo? Quem é essa pessoa? Vocês sabem? A gente vai falar sobre ele. Só que olha só, queridos, e tem mais. Jesus é Deus, certo? Jesus admirou-se. Imagine alguém, queridos, isso aqui me deixa muito quebrantado, porque eu quero que um dia Deus olhe para mim e fale assim: eu estou admirado de você. Vocês estão entendendo, queridos? Deus se admirou de uma pessoa. Eu falei: olha o que eu encontrei, um tesouro. Vocês estão entendendo, queridos? Dá para a gente dizer aqui, ele encontrou a pessoa mais preciosa em Israel. E quem é essa pessoa? A gente não sabe nem o nome. Vamos lá voltar. Mas Deus sabe quem é ele, né? Vamos ver o que acontece. Vamos voltar aqui em Mateus 8, verso 5, a gente vai ler essa história. A partir do verso 5. Volta lá, Lucas. Entrando em Cafarnaum, dirigiu-se a ele, a Jesus, um centurião. Então a gente está falando de quem? Um centurião, pedindo-lhe ajuda. Ele disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse o quê? Acabou, queridos, fechou. Você precisa de mais alguma coisa? Acabou, pronto. Mas a história, as coisas que Deus vai falar ao nosso coração estão a partir de agora. Qual foi a resposta desse homem? Olha só. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize uma palavra, apenas uma palavra, e meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com soldados ao meu comando, e digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiu: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Tamanha fé, ok? Preste atenção como está conectado com Hebreus. Eu digo a vocês que muitos virão do Oriente ao Ocidente. Ele está dizendo pessoas que não são de Israel, assim como aquele centurião não era. Virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ele está falando sobre o quê? Vai sentar onde? Relacionamento. Ele não está falando de relacionamento aqui? Ele pegou esse centurião, que não é nem judeu, não era nem um dos que pelos judeus merecia alguma coisa de Deus, e ele está dizendo: ele vai sentar na minha mesa. Com quem? A referência que ele dá aqui com Abraão, Isaque e Jacó é no lugar mais honrado, na presença de Jesus. Esse homem vai sentar. Não é para todo mundo, queridos. A gente fala que a gente vai estar na mesa com Jesus. Olha só, não se enganem. Jesus deixa muito claro que existem recompensas que a gente pode conseguir, adquirir aqui na terra, através do nosso modo de viver. Se você viver daquelas formas, daquele modo que agrada a Deus, você vai receber recompensa. Senão, não vai. Você pode ir para o céu sem
recompensa nenhuma. A Bíblia deixa isso muito claro. Você pode, a Bíblia, na referência que diz, você passa como que queimado pelo fogo. Está salvo, passou do portão para dentro. Alguns falam, não, o que é importante é passar do portão para dentro. É mentira. O diabo colocou isso na mente das pessoas. Não. O próprio Deus, o nosso Criador, falou, é importante, eu tenho recompensas para vocês, que valem mais do que a sua vida. Valem mais do que a sua vida. Você conquistar essas recompensas. Ele está dizendo, um centurião, um homem que não era nem judeu, desprezado pelos judeus, na verdade ele era dos romanos, e era um centurião, um soldado, né? Ele é um chefe, é um general, alguém de alto escalão, é um oficial romano, que oprimindo o povo de Israel, porque o exército romano estava oprimindo o povo de Israel, eram carrascos, mas esse homem, que os judeus desprezavam, né? A classe social, não digo esse homem, Deus está dizendo o quê? Ele vai sentar à minha mesa, no lugar de honra, uma vez, por toda a eternidade. Ele está querendo dizer que muitos dos judeus vão ficar olhando aquele centurião, que não é nem judeu, eles achavam, é só a gente que vai estar lá. Jesus está dizendo, não, Senhor, olha só, não é assim que funciona no céu. E o que é que está garantindo esse lugar do centurião, no lugar de mais honra no céu por toda a eternidade? É a sua fé, não é isso? É isso que Jesus está dizendo. E ele está dizendo, mas os súditos do reino, os judeus, vamos dizer aqui, nos colocando no lugar, os crentes, a igreja de Jesus, que vive de qualquer jeito, pensando que o que importa é ser salvo, e está louco de bom. Eu quero aproveitar, se tiver alguma bênção para mim, eu vou lá na igreja, eu vou orar, o pastor vai orar na minha cabeça, eu vou ser abençoado, mas os súditos do reino serão lançados fora, para as trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em nome de Jesus, ninguém aqui vai estar nessa situação, amém? Vocês estão entendendo, queridos? A gente vai falar um pouquinho mais dessa história, só que a gente vai passar ela agora, lá em Lucas, porque a gente está lendo em Mateus, em Lucas capítulo 7, versículo 1, a gente vai tentar entender um pouquinho mais, que o Espírito Santo, ele fale aos nossos corações, sobre esse centurião, que agradou tanto a Deus, que Jesus falou, eu não encontrei ninguém com tamanha fé. Vocês entendem isso, queridos? É o homem que mais agradou a Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra. Ele não encontrou ninguém com uma fé daquele tamanho. Ele agradou demais a Deus, e a gente não sabe nem quem é ele. Olha só, tendo terminado de dizer isso, dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, ok? Doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Olha só, aqui já tem uns conceitos muito interessantes. Olha só, primeiro a gente vai pegar que era um centurião, e a gente já falou sobre isso. Então, ele era um oficial, uma pessoa, era um militar, alta patente, ok? Comandava outros militares. Ele era alguém, pense nos filmes que você já assistiu, de um soldado romano daquela época, é homem bruto. Se ele chegou nesse ponto, porque é um matador, não é verdade? Pense, não é assim que a gente vê na história, que a gente vê nos filmes. O cara, para ele chegar um centurião, para chegar nesse posto, ele tem que se qualificar para isso, tem que ser um homem bom nas guerras, tem que ser um matador de gente. Você acha que ele vai tratar os militares, os outros soldados que estão abaixo dele, sempre com carinho? Oh, vem cá, querido, você está sofrendo, vem cá, deixa eu dar um abraço a você. É assim no exército? Pede para sair, não aguenta, sai! Não é assim mais ou menos? Eu só quero soldado bom aqui, está vindo com choro, vai embora. Ou, ainda, ele até mata esses aí, porque um soldado fraco desses vai dar problema na hora da guerra. O teu exército pode perder por causa daquele que vai ficar para trás. Vocês entendem? A formação desse homem era essa. Eu não estou dizendo que ele era assim, ok? Mas é a formação dele, veio desse ambiente. Essa é a cultura dele, um homem bruto, pronto para matar. Não tem carinho, não tem nada, mas olha que esquisito, olha só. Ele foi procurar Jesus por causa de quem? Ele estava doente? Quem é que estava doente?
um servo. Essa palavra de servo que está aqui, ela também se refere a um escravo. Olha só, esse homem amava muito, estimava muito um escravo. Está vendo como ele é diferente? É alguém que estava num cargo elevado, mas ele não usava aquele cargo, ele não tinha um orgulho de estar naquele cargo. Apesar de estar num cargo elevado, ele tinha humildade, a ponto de tratar um escravo como alguém do mesmo nível. Vocês estão vendo os conceitos do reino de Deus? Não tem diferença entre um escravo e um governante de uma nação. Para Deus, nós somos iguais. Não é assim? Os conceitos de Deus estão aqui. E olha só, esse escravo estava doente, quase à morte, e fala que esse centurião, seu senhor, o amava muito, o estimava muito. E o que acontece? Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus. Olha só, na cultura, não estou dizendo esse homem, mas na cultura, os líderes religiosos dos judeus eram oprimidos pelo exército romano, não é? Então, esse centurião foi pedir ajuda para a classe social que era oprimida por eles. Eu não estou dizendo que ele fazia isso, estou querendo mostrar que ele não era assim, como os outros. Ele foi pedir ajuda aos líderes religiosos, pedindo-lhe que Jesus fosse curar o seu servo. Parou aqui, Lucas. Muda para o 4, por favor. Chegando-se a Jesus, olha só o ponto como esse homem era diferenciado. Os líderes religiosos judeus, eles suplicaram a Jesus, eles foram implorar para que Jesus fosse, suplicaram-lhe com insistência. E o que é que eles falaram sobre esse centurião? Este homem merece que ele faça isto. O que ele está querendo dizer? Ele não é igual aos outros centuriões. A ponto deles destacarem isso para Jesus, é como está dizendo: não, Jesus, esse não é igual aos outros, esse aí merece que o Senhor dê atenção para eles. Estão vendo que tem algo diferente nesse homem? Vamos ver, por quê? Porque ele ama Israel. Opa, os judeus, os romanos não amavam Israel, eles exploravam, escravizavam Israel, mas esse homem ama Israel. E mais, construiu a nossa sinagoga, a sinagoga de Cafarnaum. Onde é que Jesus morava? Professora Cris? Em Cafarnaum, a cidade onde Jesus morava. A sinagoga, o lugar de adoração, a igreja, foi construída por este centurião. O que a gente está aqui entendendo? Esse homem era crente. Mesmo sendo, digamos, proibido de ser judeu, né, de seguir a religião judaica, a gente está supondo aqui que ele era convertido a ponto de amar Israel e construir a igreja. Vocês estão entendendo? Eu estou querendo mostrar que ele era diferenciado. Esse homem, ele é alguém que, vocês lembram qual era quando a gente fala em Hebreus capítulo 11, a fé que Deus se agrada é daqueles que buscam a Deus, não é isso? Vocês estão vendo que esse homem buscava a Deus? Mesmo sem poder seguir a religião que levava a Deus naquela época, ele buscava de qualquer forma, ele construiu uma sinagoga. Mas vamos lá. E fala que Jesus foi com eles. Aqui ele traz um pouco diferente aquele texto, porque a narrativa de um acrescenta alguma coisa do que o outro fala. E Jesus foi com eles, já estava perto da casa, ele está indo na direção da casa do centurião, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem, presta atenção, o centurião não foi encontrar com Jesus, ele mandou amigos dizerem, falando o quê? Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Queridos, prestem atenção no que esse homem falou. Será que é assim o nosso relacionamento com Deus? Será que a gente trata Deus com esse respeito, com esse temor, queridos? O próprio Deus estava andando no meio dos judeus, o seu povo, sendo desprezado, sendo rechaçado,
sendo xingado, sendo perseguido. Pense como é o nosso relacionamento com Deus hoje. Quando você precisa de alguma coisa, oh Deus, está demorando, bora, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor faça isso e aquilo, dá ordem para Deus. Uma igreja sem temor, que só busca explorar o que Deus tem para nós. A gente não vê isso nesse homem. O relacionamento dele com Deus era bem diferente. Lucas, coloca por favor os 2 versos. Você ia sair bem na hora, mas coloca lá, o 6 e o 7. Queridos, presta atenção. Ele fala: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, Jesus. Mas dize uma palavra, meu servo será curado. Queridos, olha só. Esse homem conhecia Deus mais do que todos os judeus. A gente não está falando que a fé que agrada a Deus é de relacionamento. Esse homem era militar, não é? A gente sabe que militar tem uma estrutura hierárquica muito rígida, que exige respeito. Como é que um soldado, ele fala com o seu superior? Não é assim, senhor, não senhor? Se ele falar diferente, ou apanha, ou vai para a cadeia, ou tem que pagar sei lá o quê. Não é assim mais ou menos? Agora imagine, se você tem um soldado, o soldado entra numa sala de um oficial, chega, pá, e aí, como é que está, não sei o quê, eu preciso disso, daquilo. É assim não? Ele tem que ser chamado para entrar na sala de um oficial. Ele tem que entrar com todo respeito, pedir, Senhor, eu não sou militar, mas a gente vê isso às vezes nos filmes, ou quem é, ele tem que pedir com licença, será que eu posso entrar? Se ele pergunta, será que eu posso falar com o Senhor? Não é mais ou menos assim? Um militar é assim. Agora imagine alguém de alta patente. Quanto mais alta a patente desse militar, mais restrito é o acesso. Não é assim? Isso que a gente mora num país onde a gente ainda considera que existe um respeito. Agora imagine nessa época. Respeito não tem nada, é tudo na base da brutalidade. Direitos humanos, nunca tinha ouvido falar sobre isso aqui. Então aqui fez negócio errado, você já pagava com a sua vida. Só que esse homem era um oficial, queridos, presta atenção, ele não era soldado, ele era um oficial, alto nível. Vocês estão entendendo? As pessoas tinham que pedir permissão para falar com ele. Vocês estão me entendendo, queridos? As pessoas tinham que pedir permissão. Era um homem temido naquela nação. Se alguém tocasse nele, era morto. Só de olhar torto e falar alguma coisa para um centurião, você vai para a cadeia ou você é morto, não é assim? Esse homem era aquele que era temido na nação de Israel. Esse homem falou o quê? Eu não mereço te receber. Esse homem estava entendendo o que nós não conseguimos entender. Eu não sou nem digno de te encontrar. Eu não posso nem te ver. Porque a patente de Jesus é tão elevada, que nenhum ser humano tem permissão de chegar na presença dele, se ele não autorizar. Vocês estão me entendendo? Esse homem tinha um temor tão grande, que nós não temos. Vocês estão percebendo isso, queridos? É um temor. Ele era o único ali, que sabia quem era Jesus. Senão ele não tinha feito. E vocês estão me entendendo, queridos? Relacionamento. Ainda não tinha nem o Espírito Santo liberado para eles, e ele já tinha esse relacionamento com Deus. Porque o nosso relacionamento, queridos, não é do que a gente sente, é pela fé. É pela fé, é o que você faz, é o que você decide fazer. Não tem emoção, queridos. As nossas emoções nos atrapalham, o nosso coração é enganoso. Mas esse homem conhecia. Vocês estão conseguindo ver esses elementos? Olha só, queridos, eu não mereço te receber na minha casa, Jesus. O Senhor é de um nível tão elevado, eu não mereço. O que aconteceu quando Moisés pediu para ver a Deus? Ele falou, se você me ver, você vai morrer. Não vai dar, Moisés. Eu tenho planos para você ainda, eu preciso de você vivo mais um pouco. Quando as pessoas querem ver a Deus, a gente não consegue suportar. Esse homem sabia quem ele era. Primeiro, quem ele era, um homem pecador.
assim como nós somos pecadores, mas querendo fazer as coisas certas. Ele tinha um temor tão grande que falou: eu não mereço que o Senhor vá na minha casa, eu não sou digno nem de te encontrar. Ok, queridos? Mas Jesus, se o Senhor falar uma palavra, tudo vai mudar. Vocês estão entendendo, queridos, o poder? Ele entendia o poder de Deus como ninguém ali entendia. Ele falou: Jesus, só uma palavra já vai resolver, uma ordem. Ele sabe que Jesus não precisava ir lá para curar. Jesus tinha tanta autoridade que ele só precisava falar. Fala: Jesus, me dá uma palavra. Me dá uma palavra. Quantos aqui tem a palavra de Deus? Levanta sua Bíblia aí, se você tem ela na mão. Se estiver passando por provação, fala: Jesus, eu preciso de uma palavra. Está na mão de vocês, queridos. Jesus, me dá uma palavra. A palavra de Jesus criou todo o universo. Foi Ele quem falou: e haja luz. E o universo foi criado. Esse homem entendia isso. Ele estava falando com o próprio Deus. Se ele recebesse uma palavra, tudo seria resolvido. Vocês estão entendendo, queridos? A intensidade da fé desse homem. A fé não é simplesmente acreditar, fala de relacionamento. E esse homem tinha um relacionamento com Deus, mesmo sem ser judeu. O relacionamento é obediência, é temor, é respeito, muito diferente do que nós encontramos hoje dentro das igrejas. Não existe temor, não existe respeito na presença de Deus. A gente trata a presença de Deus de qualquer jeito. A gente precisa amadurecer demais. E um homem que a gente pode dizer que não era nem judeu, não era nem crente para eles, é o homem mais crente que Jesus encontrou em todo o seu ministério aqui. E ele ainda continua dizendo aqui, cadê o Lucas? Coloca só um, por favor. Isso. Ele fala aqui: pois, ele está explicando, olha só: pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldado sobre meu comando. Ele entendia. Quem é que estava sob o comando de Jesus? Nem os discípulos, né? Porque era difícil fazer os discípulos obedecerem, não é verdade? Quem era o que estava no comando? Não tinha ninguém que estava no comando de Jesus aos olhos humanos. Tinha um monte de gente que seguia, mas desobedecia o que Jesus falava. Não é mais ou menos assim? Mas esse homem enxergava o que ninguém enxergava. Quem é que estava sob o comando de Jesus? Todo o universo estava sob o comando de Jesus. Ele fala: eu entendo sobre comando. Eu digo a um: vá, e ele vai. Eu digo a outro: venha, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. E Jesus tinha que dar ordem para quem? Para o servo dele ser curado, queridos. Para a doença. Vocês estão entendendo? Ele deu ordem para a doença. Nem era uma pessoa, era algo que invisível. Vocês estão me entendendo? E Jesus deu essa ordem, o servo foi curado. Vocês estão me entendendo, queridos? E é dentro desse contexto, que aqui em que Lucas também fala que Jesus admirou-se dele, voltando-se para a multidão que o seguia: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Vocês estão entendendo aqui? Conseguem enxergar que essa fé fala de relacionamento? E olha só, no final, então, os homens que haviam sido enviados voltaram para a casa e encontraram o servo restabelecido. Ele já estava quase morrendo, fala que ele estava paralítico, quase morrendo, estava à beira da morte. Aqui já está bom. Jesus deu a palavra, apenas uma palavra foi o suficiente. Vocês estão entendendo, queridos? A fé que agrada a Deus tem a ver com relacionamento. Amém? Até aqui? Eu quero passar por mais um exemplo ainda. Tem um outro caso, onde Jesus, o próprio Deus, fala sobre a fé. Lucas, coloca lá por favor, Mateus 15, 28. Mateus 15, 28. Jesus respondeu o quê? Mulher, grande é a sua fé. O que Deus faz quando Ele encontra alguém de fé grande? Seja conforme você deseja. Estão entendendo isso, queridos? O que Deus quer fazer conosco?
Isso é algo que Ele dá para aqueles que o agradam. A gente entende que essa mulher agradou demais a Jesus. Grande é a sua fé. São pouquíssimas pessoas que a gente encontra na Bíblia que Jesus fala isso. Pouquíssimas pessoas. Muito pelo contrário, o que é que Jesus fala para os seus discípulos sobre a fé deles? Alguém se lembra? Um texto de cabeça que Jesus dá nos seus discípulos. Homens de pequena fé, fala para os seus discípulos, não é isso que ele fala? Vocês lembram desse texto? Poxa, meu Deus do céu, vocês estão aí comigo há tantos anos, homens de pequena fé, e esses são os homens sobre os quais Deus, ou Jesus, construiu toda a igreja. Nós estamos usufruindo hoje da fé que veio desses homens, vocês estão entendendo? Agora, olha só, Jesus encontrou uma pessoa que não é nem discípulo, e ele falou: mulher, grande é a sua fé. O próprio Deus está falando isso para ela. Seja conforme você deseja. Vamos dar uma olhada na história dela? Vamos voltar aqui, verso 21, Lucas, por favor. Vocês estão entendendo? Voltando na história do centurião, ele foi provado. A provação dele foi diferente, queridos. Jesus falou: bora lá, já está curado, eu vou lá na sua casa. A provação dele foi diferente. Deus deu para ele tudo. E ele falou: não, eu não mereço isso. Foi uma provação diferente, vocês estão entendendo? Ele estava sendo provado, e ele foi aprovado. Vocês estão entendendo? Ele passou por aquela situação de grande dificuldade com o seu escravo, e ele foi provado e aprovado. Essa mulher também está sendo provada. Olha só, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia. Cananeia vem de que palavra? De Canaã. São aqueles que deveriam ter sido exterminados quando o povo de Deus entrou naquele lugar. Vocês estão entendendo quem é essa mulher? Era uma mulher de um daqueles povos que Deus deu ordem para Moisés e depois para Josué, falou assim: não deixa ninguém vivo, porque eles são tão pecadores, eles são tão idólatras, que eles podem contaminar vocês. É tipo assim, caso perdido, extermina todos eles, vocês estão proibidos de se misturar com esse povo. E essa mulher era desse povo, uma mulher cananeia, natural dali. Tiro e Sidom, é o que fala em outro texto. Veio a ele, essa mulher, olha só, ela veio a Jesus, gritando o quê? Presta atenção: Senhor, olha só, Filho de Davi. Primeiro, como é que ela está tratando Jesus? A gente falou isso numa outra mensagem. Filho de Davi, como é que as pessoas tratavam Jesus? Jesus, o Nazareno, não é isso? Jesus, filho de José e de Maria. É assim que eles enxergavam. Mas essa mulher, ela enxergava o que ninguém enxergava. Primeiro, Senhor, Filho de Davi, ou seja, o próprio Deus, o Messias, que o mundo inteiro estava aguardando. Ela sabia quem ele era. E a Bíblia fala, que nem os seus discípulos entendiam. Só Pedro entendeu naquele momento, que falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa mulher já entendia. Senhor, Filho de Davi. E ela fala o quê? Tem misericórdia de mim. Olha, ela vem se humilhando, falar com Jesus. Tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Minha filha está endemoniada e está o quê? Sofrendo muito. Agora imagine, queridos, uma mulher vem falar com Jesus, ela fala tudo certinho, fala: Jesus, filho de Davi, é o próprio Messias, é o próprio Deus que está aqui na minha frente. E ela vem falar de uma criança que está sofrendo muito. A Bíblia fala que Jesus defendia as crianças, falou: deixa as crianças virem a mim, delas é o reino dos céus. Vocês estão entendendo? Portas abertas. Essa mulher recebeu tudo o que Jesus podia dar para ela, não foi assim? Não foi não, gente, olha só, a Bíblia fala, olha o que fala: mas Jesus não respondeu uma palavra. Jesus ignorou essa mulher, ela vinha gritando atrás deles. Jesus não deu nem a moral de falar com ela. O que você faria se fosse você? Passando por provação, aquela mulher desesperada, numa prova forte.
a filha endemoniada, sofrendo demais, e ela foi falar com o próprio Deus, falou, e ainda tudo certinho, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus não deu nem moral, não respondeu nem uma palavra. E imagine aquela mulher, porque aqui fala, os discípulos falam que ela vem gritando atrás deles, chegou ao ponto dos discípulos falarem para Jesus, falar assim, Jesus, está incomodando, manda embora, escória da humanidade, é de Cananeia, essa mulher não merecia nem estar viva, Jesus, manda embora, mulher, vaza, vai embora. Agora, o que seria você chegar na presença de Jesus, desesperado, por uma prova, e você vai falar com Ele, e Ele não te responde nada, muito mais do que isso, Ele te ignora, ao ponto de você ser desprezado até pelos discípulos de Jesus, até aqueles que andam. Essa mulher desistiu? O que aconteceria no seu caso, queridos? Por muito menos, alguns já foram embora e nunca mais voltaram. Não é isso? Pense na sua história. Talvez, quantas vezes você deixou Deus de castigo, porque Ele não deu o que você queria, e daí você deixou Ele de castigo. Não foi mais na igreja, não quero nem saber, vou ficar aí um tempo sem ir na igreja, porque eu estou bravo com Deus. Talvez a gente já tenha feito isso, não é? Estou bravo com Deus, porque Ele fez isso, isso e aquilo. Não vou mais na igreja, não quero mais saber. Acontece isso, não vou ler a Bíblia, não quero mais saber de nada. Essa mulher passou por algo muito mais radical, ela está na presença de Jesus, e Jesus não respondeu nada. Queridos, isso aqui não encaixa com o que a gente conhece como Jesus, encaixa? Vocês estão entendendo? Esse parece que não é nem o nosso Jesus, o nosso amado Jesus, que Ele veio por todos os pecadores, que Ele ama toda a humanidade, e deu a sua vida, para que todos sejam salvos. Mentira, olha ali, ó, a mulher precisando dele, Ele não deu nem moral, falou, vaza. Os discípulos falaram isso, Ele não falou nada. Vocês estão entendendo que eles estão conseguindo entrar dentro da história? Vamos avançar. E olha só, não, vocês acham que o negócio está ruim? Dá para piorar, gente. Na hora que os discípulos cobraram de Jesus alguma coisa, você acha que Jesus, não, agora Jesus vai fazer alguma coisa? Olha o que é que Jesus faz, fala, ei mulher, pode esquecer, ó, eu vim só para os outros, ó. Eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Você está em segundo plano, a tua causa, ó, lá para frente, não quero nem saber. Isso não encaixa com o que a gente conhece de Jesus, não é estranho? As provações são estranhas, né? Essa mulher está sendo provada. Olha só, ele fala assim, ó, eu não quero nem saber de você, eu só quero saber dos que estão aqui comigo. E olha só, o que você faria? O que você faria se você estivesse na situação? Como eu falei, por muito menos, muitos já foram embora. Essa mulher foi embora? Olha só, olha a resposta dela, a mulher veio, e o que? O adorou, de joelhos. Ela não veio implorar só de joelhos, ela veio adorar, ela veio elogiar Jesus, ela falou, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o próprio Deus, eu te amo, Jesus. Tudo quanto é palavra, de joelhos ela adorou a Jesus. E disse o quê? Senhor, ajuda-me. Agora Jesus vai ajudar ela, né? Porque ela adorou também, não é? O negócio só vai piorando, queridos, olha só. Ele respondeu o quê? Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los para quem? Para os cachorros. Eu vou deixar de dar atenção para os filhos e vou cuidar dos cachorros. Não é certo. Meu Deus. Tem alguém comigo aqui? Esse é o Jesus que a gente está aqui adorando, gente. Calma.
Calma, calma. Essa mulher está na prova. Jesus está provando ela. Mas veja que o negócio só está piorando. Agora sim, você iria embora. Nunca mais você ia querer saber de Jesus. Na verdade, ia cuspir ali já nele. Não é? Mais ou menos assim? Veja, com toda essa situação, ainda chamou ela de cachorra. Gente, olha aqui o que Jesus falou para ela. Falou, você não merece a minha atenção. Você é uma subespécie. Eu vou cuidar só desses outros. E ela tinha razão no que ela estava pedindo. Era, poxa, para uma criança, uma filha endemoniada, precisando de ajuda, sofrendo muito. Ok, agora ela vai embora. E cospe em Jesus, não é verdade? Olha só o que ela fala. Mas ela disse, o quê? Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Queridos, olha só. Queridos, prestem atenção. Talvez essa mulher também fosse a única pessoa ali que soubesse quem era ele. Olha só a resposta de Jesus daí. Aqui tudo muda. Mulher, grande é a sua fé. A gente vai voltar um pouquinho, presta atenção. No meio dessa situação, deixa eu te mostrar, porque é esquisito, fala, os cachorrinhos. Olha só o que acontece. Nesse momento onde Jesus tinha acabado de falar para ela, não quero nem saber, primeiro ele estava ignorando ela. Agora Jesus está dizendo, eu não quero saber de você, eu vim só para os outros, você é uma subespécie humana. Vaza, mulher. É como se ele tivesse falado isso. Essa mulher veio e o adorou. Presta atenção. Essa palavra de adoração, no original, ele diz o seguinte, significando, imagine ela adorando a Jesus, fala assim, significando beijar. Olha só, como um cachorro lambe a mão do seu mestre. Foi essa palavra que ela usou. Ela fez isso. Ela adorou a Jesus. A Bíblia fala que essa palavra, ela veio como? Ela se humilhando como um cachorro, lambendo a mão do seu dono, do seu mestre. Vocês estão entendendo, queridos? E por isso Jesus falou isso aqui. Eu não vou tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Ou seja, ela foi se humilhando e parece que nada quebra o coração de Jesus. Não é estranho, queridos? Não é estranho? Só que, olha só, chamando a atenção para isso aqui. E a resposta dela de novo. Até os cachorrinhos, até a subespécie, comem das migalhas que caem da mesa de quem? Dos seus donos. No meio dessa provação, que o próprio Deus, tá? Olha e pense, queridos, arrochou essa provação, não foi? Arrochou, pegou forte. Primeiro ela adora ele de joelhos, e ela fala o quê? Você é meu dono, Jesus. Eu pertenço ao Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu posso não ser nada, mas o Senhor é o meu dono. Vocês estão entendendo, queridos? Essa mulher, sabe, essa palavra ali, dono, que fala no original, é bem isso mesmo que fala. Aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence, sobre o qual ele tem poder de decisão, significa mestre e Senhor. Ou seja, isso é uma fé inabalável. Queridos, preste atenção. A gente tem falado, a fé que agrada a Deus, em Hebreus 11:6, fala sobre qual assunto? Relacionamento. Nós cantamos o que aqui? Quanto mais, quem se lembra da música? Quanto mais eu te busco, mais eu te quero. E o que mais? Quanto mais eu te conheço, mais eu me entrego a ti, Jesus. Essa mulher é alguém que buscava intensamente, é alguém que conhecia a Jesus como nenhum outro ali. Da mesma forma como o centurião, ela era a única pessoa ali que sabia com quem ela estava falando, o Criador do universo. Queridos, presta atenção, como é que tem sido o nosso relacionamento com Deus? Como é que a gente tem tratado a presença de Deus?
Como é que a gente tem tratado Jesus? Como é que a gente tem tratado o Espírito Santo? Como o gênio da lâmpada para atender os nossos pedidos? Jesus não está aqui para te satisfazer, querido. Nós é que existimos para adorar Ele, porque Ele é o nosso Criador. Ele é, queridos. O nome de Deus, que diz na Bíblia, quando Moisés fala com Jesus na sarça ardente, e Moisés pergunta, quando Jesus, que fala Deus, a sarça ardente, quando Jesus fala com ele, fala, eu quero que você vá lá libertar o meu povo. E Moisés pergunta, mas qual é o seu nome? O que eu vou dizer para eles? Quem é que me enviou? Qual é o nome que Deus diz? O meu nome é Eu Sou. Esse é o nome de Deus, queridos. Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou. O nosso Deus, Ele é. Não tem nada que nós façamos que vá mudar a Deus. Ele é o nosso Criador, Ele é o Deus soberano, Ele é o que fez todas as coisas, o que governa sobre todo o universo. E nós devemos adoração a Ele. Quem entende a profundidade dessas coisas, implora por uma oportunidade de poder chegar na presença dEle, e trata isso com muito temor. Vocês estão me entendendo? Não é uma coisa que pode ser tratada de qualquer jeito, queridos. Isso é algo tão sério. Lucas, coloca lá por favor. Porque aqui Jesus fala, né? Olha como, presta atenção, queridos. Vocês perceberam como Jesus estava tratando ela? Olha como de repente tudo muda. Ele foi, uau! Encontrei alguém que vale a pena. Ele fala, mulher, grande é a sua fé. Uma pessoa que ele não estava nem falando, ele fala, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Mudou. A hora que acaba a provação, queridos, agora você tem Jesus para você. Jesus estava provando ela, queridos. Mas quando Jesus está nos provando, está tudo sob controle. Entenda o seguinte, queridos, coloca lá, Lucas, por favor, essa mesma finalização em Marcos 7, verso 29. Eu queria chamar a banda aqui para frente, por favor. Em Marcos 7, 29. Olha o que Jesus fala para ela, mulher, por causa dessa resposta, você pode ir. Presta atenção, queridos. Tudo que nós passamos de provação, todas as dificuldades, Jesus está querendo saber qual é a nossa resposta. Qual tem sido a sua resposta às provações que Ele tem proporcionado para você? Presta atenção, queridos. Qual tem sido a sua resposta? Quando você vê que Deus parece que está te ignorando, quando você ora e não acontece nada, e já faz anos que você clama por algo e nada acontece, qual é a tua resposta? Você briga com Deus? Jesus está dizendo para essa mulher, grande é a sua fé, por causa da sua resposta. No outro texto fala assim, que seja conforme você deseja. Qual tem sido a sua resposta? Será que no meio das provações, você se entrega mais? É isso, essa é a resposta. Todas as provações que nós passamos, é para um relacionamento mais intenso com Ele. Sempre, sem exceção, a resposta que Ele espera de nós é uma entrega com mais intensidade. Sempre, queridos, prestem atenção. Todas as vezes que nós passamos por dificuldade, a resposta que Ele espera é uma busca mais intensa da presença dEle, maior intimidade, uma entrega maior, e Ele está só esperando você dar a resposta correta, para você sair da sua prova. Sem a resposta correta, que vem do nosso coração, você vai continuar, talvez sendo reprovado, e ainda na prova, reprova e a prova vem de novo, e vem de novo. Pense, queridos,
Talvez você está há anos passando pelas mesmas coisas, sendo reprovado, e o que está culpando a Deus, fala: Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Eu posso te garantir que Jesus te ama, assim como Ele amava essa mulher cananeia, que não era judia, que não merecia nada, mas Jesus estava provando ela. Era como se Ele encontrasse alguém e falasse assim: por você valeu a pena eu ter vindo aqui nesse lugar. Por causa de você, são as pessoas que mais agradam a Deus na face da terra. Todas as provas são uma oportunidade de resposta. Qual tem sido a sua resposta, queridos? Será que quanto mais vem a prova, mais você se entrega? É assim que tem sido? Ou você fica brigando com Deus? Vamos adorar. Queria que a gente ficasse em pé agora. Eu não sei o que você tem passado. Olha só, queridos, agora é um momento onde Jesus, da mesma forma, está aqui nesse lugar, dizendo para você: meu filho, minha filha, qual é a resposta que você vai dar ao que você está passando? Quanto mais eu te busco, mais eu te quero. Quanto mais te conheço. Converse com o Senhor agora. Ele está aqui para ouvir a sua resposta. Quanto mais eu te busco, mais eu te quero. Quanto mais te conheço, mais me entrego a ti. Quanto mais eu te busco, mais eu te quero. Quanto mais te conheço, mais me entrego a ti. Quanto mais eu te busco, Converse com Ele. mais Ele está eu aqui. te quero. Ele quer que você vença a sua Quanto mais prova. te conheço, mais me entrego a ti. Eu vou me entregar, eu vou me entregar. Mais perto eu quero estar. Eu vou me entregar. Mais perto eu quero estar. Eu vou me entregar. Quanto mais eu te busco, mais eu te quero. Quanto mais te conheço, mais me entrego a ti. Quanto mais eu te busco, mais eu te quero. Quanto mais te conheço, mais me entrego a ti. Queridos, preste atenção. Talvez aqui mais alguns, assim como eu, tenham pensado nessa frase: Jesus admirou-se dele. E digo a vocês, na verdade não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Alguém mais aqui gostaria que Deus olhasse para você e fala assim: eu me admiro de você, eu me agrado de você? Ou você ainda está na fase de querer ser agradado por Deus? O que eu digo para você é que quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai querer agradar a Ele. E você vai dedicar toda a sua força, toda a sua vida, para que você possa agradar ao Deus Todo-Poderoso, para que Ele olhe para você e fale assim: eu me agrado de você. Nós estamos vendo que é possível o próprio Deus se admirar de alguém. Eu digo que Jesus vai se admirar da sua igreja. Tamanha vai ser a nossa fé,
porque nós vamos continuar buscando, não importa o que nós estivermos passando, nós vamos continuar buscando e buscando e buscando, porque Ele é, e nós sabemos quem Ele é, e nós nos entregamos mais, e nós nos entregamos mais, e nós nos entregamos mais. Quanto maiores as provações, mais nós nos entregamos, mais nós buscamos. Cante! Eu vou me entregar, eu vou me entregar, mais perto eu quero estar de ti. Mais alto, igreja! Eu vou me entregar, eu vou me entregar, mais perto eu quero estar. Aleluia! Nome de Jesus! Quanto mais eu te busco, mais eu te quero. Quanto mais te conheço, mais me entrego a ti. Quanto mais eu te busco, mais eu te quero. Quanto mais te conheço, mais me entrego. Senhor Jesus, nós estamos aqui agora, Senhor. O que nós queremos dizer ao Senhor Jesus é muito obrigado, porque o Senhor tem olhado para nós. Muito obrigado, Jesus, pelas provações que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque o Senhor tem refinado a sua igreja. Obrigado porque o Senhor não nos tem deixado do mesmo jeito. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem derramado o seu poder sobre nós. Senhor, em nome de Jesus eu digo, a sua igreja daqui para frente vai dar a resposta correta para cada provação, uma entrega maior, uma humilhação maior, um temor maior, um desejo maior de estar com o Senhor a cada provação, a cada dificuldade. Senhor, nós somos aqueles que dizemos: nossa vida não vale nada se nós não completarmos a nossa carreira. Nossa vida não vale nada sem nós obedecermos, sem nós nos entregarmos completamente ao Senhor. O Senhor é a única coisa que existe de precioso na face da terra. O Senhor é o precioso, é o nosso tesouro, e nós nos entregamos ao Senhor. Senhor, olha para a sua igreja, recebe a sua igreja, Senhor, porque nós queremos que o Senhor se agrade de nós. Não importa se nós vamos receber algo em troca, mas nós queremos que o Senhor se agrade. Agrada-te, Senhor, da sua igreja, de cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cante, igreja. Eu vou me entregar, eu vou me entregar, mais perto eu quero estar de ti. Eu vou me entregar, eu vou me entregar, mais perto eu quero estar de ti. Quanto mais eu te busco, mais eu te quero. Quanto mais te conheço, mais me entrego a ti. Quanto mais eu te busco, mais eu te quero. Quanto mais te conheço. Aleluia, glória a Deus. mais me Queridos, entrego. se você perdeu alguma parte dessas mensagens, nós estamos na parte 3. Assista, tem lá no canal do YouTube, assista novamente. Deus vai tocar no seu coração e você vai ser aprovado em nome de Jesus. Amém. Vão para suas casas e continue adorando ao Senhor, se entregando cada vez mais. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus.